A origem do universo, uma busca milenar. Desde que o mundo é mundo, o homem se pergunta: como tudo isso começou? De onde viemos? Para onde vamos? Ao longo dos séculos, diferentes povos buscaram respostas nos astros, nos mitos e na filosofia. A origem do universo, esse mistério insondável, fascina e desafia a compreensão humana. Diversas culturas criaram suas próprias narrativas para explicar a criação do mundo. Mitos e lendas povoaram o imaginário, atribuindo a forças ancestrais, divindades primordiais ou eventos cósmicos a gênese de tudo. No entanto, no coração da fé judaico-cristã, encontramos uma narrativa única, a criação divina. A resposta da fé, a criação divina. A Bíblia, logo no seu primeiro versículo, declara: no princípio, criou Deus os céus e a terra. Essa afirmação direta e poderosa estabelece a primazia de Deus como Criador. Não há, nesse ato, necessidade ou imposição externa. A criação é um ato livre e soberano da vontade divina. Deus não cria a partir de algo pré-existente, como em muitos mitos antigos. Ele cria ex nihilo, do nada, apenas com a força da sua palavra. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Gênesis 1:3. A criação, portanto, é um testemunho da onipotência e da glória divinas. A fé cristã não busca provar a criação cientificamente. A narrativa bíblica se propõe a revelar a ação de Deus no mundo, a sua relação com a criação e o seu amor pela humanidade. No princípio, era o Verbo, a ação criadora. A narrativa da criação utiliza dois verbos hebraicos muito importantes, bara e azá. Bara significa criar algo novo, único e sem precedentes, como Deus faz ao criar o universo. Azá, por outro lado, significa fazer, formar ou moldar a partir de algo que já existe, como o homem faz ao trabalhar. Essa diferença é fundamental. Ao utilizar bara, a Bíblia enfatiza a singularidade da ação divina. Deus não apenas organiza ou molda matéria pré-existente, ele cria tudo a partir do nada, um ato exclusivo do ser divino. A criação, portanto, não é um processo caótico ou aleatório. É um ato ordenado, deliberado, que segue um plano estabelecido pelo Criador. Cada elemento da criação, desde a imensidão do cosmos até a minúcia das formas de vida, reflete a sabedoria e a onipotência divinas. A narrativa bíblica, em sua linguagem poética e simbólica, revela a grandeza da criação divina. Desenhando o cosmos. Os dias da criação. A narrativa bíblica descreve a criação como um processo que se desenrola em 6 dias. É fundamental entender que esses dias não correspondem a períodos de 24 horas, como os nossos dias atuais. A palavra hebraica yom pode se referir a um período de tempo indeterminado, uma época ou era. No primeiro dia, Deus cria a luz e a separa das trevas. No segundo, separa as águas de cima das águas de baixo, formando o firmamento e os céus. No terceiro, surgem a terra seca e a vegetação. No quarto, Deus cria o sol, a lua e as estrelas para governarem o dia e a noite, marcando as estações. O quinto dia é dedicado à criação dos animais aquáticos e das aves que voam pelos céus. Finalmente, no sexto dia, Deus cria os animais terrestres e, por fim, o ser humano, à sua imagem e semelhança. A sequência da criação, embora não seja uma descrição científica, revela uma progressão lógica. Do caos primordial à complexidade da vida, a narrativa demonstra a mão de um Criador sábio e poderoso, que ordena e dá vida a todas as coisas. A Santíssima Trindade, uma obra unificada. A criação, segundo a doutrina cristã, não é obra de um Deus solitário e distante. A Bíblia, desde o princípio, sugere a ação conjunta da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Em Gênesis, capítulo 1, versículo 2, lemos:
E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. A presença do Espírito Santo desde o princípio indica a sua participação ativa na obra da criação. O próprio Jesus, a segunda pessoa da Trindade, é chamado de Logos no Evangelho de João. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. João, capítulo 1, versículos 1 a 3. A criação, portanto, é uma obra trinitária, um ato de amor e poder do Pai, realizado pelo Filho e movido pelo Espírito Santo. É a expressão máxima da unidade e da harmonia divina, refletida na beleza e na complexidade do universo criado. Seres celestiais. A criação dos anjos. A Bíblia menciona a existência de seres espirituais, os anjos, que servem a Deus e cumprem a sua vontade. No entanto, a criação dos anjos não é descrita em detalhes na narrativa de Gênesis. Alguns estudiosos acreditam que os anjos foram criados no primeiro dia, antes da criação da luz física, interpretando luz como uma referência a seres angelicais. Outros defendem que foram criados no quinto dia, juntamente com os animais celestiais, ou em algum outro momento não especificado na narrativa. A Bíblia não oferece uma resposta definitiva sobre o momento exato da criação dos anjos. O importante é reconhecer a sua existência como seres espirituais a serviço de Deus, participantes do plano divino e mensageiros da sua vontade. A crença nos anjos não deve se basear em especulações, mas naquilo que a Bíblia claramente revela. Devemos ter cuidado para não dar mais importância a esse tema do que a própria Escritura dá. O foco principal da narrativa da criação é a ação de Deus e a sua relação com a humanidade. Harmonia na narrativa Gênesis, capítulos 1 e 2. Algumas pessoas questionam aparentes contradições entre os capítulos 1 e 2 de Gênesis. No capítulo 1, a criação é descrita em 6 dias, culminando com a criação do homem e da mulher. No capítulo 2, a narrativa parece se concentrar na criação do homem a partir do pó da terra e da mulher a partir da costela do homem. É importante lembrar que a Bíblia, embora inspirada por Deus, foi escrita por autores humanos em diferentes épocas e com diferentes estilos literários. Gênesis, capítulo 1, apresenta uma visão panorâmica e grandiosa da criação, enquanto Gênesis, capítulo 2, oferece um relato mais detalhado da criação do homem e da sua relação com o Jardim do Éden. Não há, portanto, contradição, mas complementaridade entre os dois capítulos. Ambos revelam a mesma verdade fundamental. Deus é o Criador de tudo o que existe, e o homem ocupa um lugar único no plano divino. As diferentes perspectivas presentes nos dois capítulos enriquecem a narrativa bíblica, convidando o leitor a aprofundar a sua compreensão da criação e da relação entre Deus, o homem e a natureza. Um Deus, um Criador, a singularidade bíblica. A narrativa bíblica da criação é muito diferente dos mitos de criação de outras culturas. Enquanto muitos mitos atribuem a origem do mundo a lutas entre deuses, acidentes cósmicos ou forças caóticas, a Bíblia apresenta um Deus único, todo-poderoso e perfeitamente bom. Na mitologia grega, por exemplo, o mundo surge do caos primordial, e os deuses, frequentemente imperfeitos e movidos por paixões, lutam entre si pelo poder. Na mitologia egípcia, o deus Sol Ra emerge de um ovo cósmico, e o mundo é constantemente ameaçado pelas forças do caos. A singularidade da narrativa bíblica está na sua visão monoteísta e na ênfase na ordem, no propósito e no amor que permeiam a criação. A Bíblia não apresenta um Deus distante ou indiferente, mas um Deus que se importa com a sua criação e que estabelece uma relação próxima com a humanidade.
A criação, portanto, não é um mero acaso cósmico. É um ato de amor, um presente de um Deus que deseja se relacionar com suas criaturas. É o ponto de partida para entendermos o nosso lugar no universo e o nosso chamado para amar e cuidar da criação.